Fala aí, torcedor do Operário Ferroviário. Vitória da equipe sobre o Cascavel CR por 1-0. A gente vai debater um pouquinho sobre isso, eu com o Felipe e Gustavo, logo depois da vinheta. Enquanto isso, assina o canal, se inscreve, marca aí para ter todos os vídeos do Net Sport Clube. Este vídeo é um oferecimento da Conceito Imóveis, o melhor lugar para você comprar, vender ou alugar um imóvel. Acesse o site conceitoimóveis.com.br. Vitória do Fantasma por 1-0 sobre o Cascavel CR. Não foi uma grande apresentação, mas conseguiu os 3 pontos nesse início de campeonato paranaense, em que o time ainda carece de bastante de entrosamento, visto o pouco tempo que teve de trabalho. Comigo aqui no Net Sport Clube está Felipe Gustavo. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, Emanuel. Falando aí sobre essa vitória do Fantasma, realmente não foi uma apresentação ainda vistosa da equipe de Vila Oficinas, mas fez o que o técnico havia mandado, né? O Gersinho já havia falado durante a semana que queria ganhar de qualquer maneira, mesmo que o futebol não fosse o mais bonito. E cumpriu a sua obrigação, né? A gente falava antes do jogo, o Operário tinha a obrigação de vencer dentro de casa, ainda mais uma equipe com menor investimento, conseguiu essa obrigação, cumprir 1-0. Acho que podemos dizer que tivemos 2 tempos distintos em relação ao desempenho do time do Operário Ferroviário. Uma primeira etapa em que o time teve muita dificuldade na criação das jogadas, muitas lacunas no meio de campo, pouca movimentação, até mesmo os setores. Os laterais apareciam, mas não tinham com quem jogar. E numa segunda etapa, um time com mais jogadores de qualidade no meio de campo, mas que pecou na questão da recomposição, da marcação. Como será que é equacionar essas duas situações? Pois é, eu acho que é o desafio que o Gersinho terá nesse momento, de achar esse equilíbrio entre o primeiro tempo em que você tem um time que dita o ritmo, troca muitos passes, mas não encontra um homem de criação, ou quando tem o homem de criação ninguém se aproxima dele para uma tabela e tal, e você só acha essa tabela pelos lados de campo, e ainda assim raras vezes você aproveita essas oportunidades. Aí no segundo tempo o que o Gersinho faz, né? O Gersinho coloca um homem a mais à frente, o Operário consegue ter mais consistência na armação das jogadas, em compensação você fica mais vulnerável porque você tira um volante e aí você começa a errar na saída de jogo e a sobrecarregar, por exemplo, o Jardel, que foi o único volante que ficou no segundo tempo. Então o desafio do Operário vai ser achar justamente esse ponto, de conseguir ter um meio de campo mais eficiente. Acho que com 2 homens no setor ali, você precisa ter esses 2 homens naquele setor. Cleiton e Tomás Bastos é uma boa opção, acho que foi uma opção eficiente enquanto estiveram em campo, mas ao mesmo tempo você não vai poder sobrecarregar o Jardel nesse primeiro momento. Ou então você, quando estiver melhor fisicamente, vai ter que ajustar o Cleiton para fazer um retorno, para fazer uma recomposição ao lado desse volante, para que o Operário não fique vulnerável. Eu acho que é esse ponto que você mencionou. Acho que talvez nesse primeiro momento seja um pouco mais difícil de você conseguir compor isso, porque você vai exigir muito mais a parte física desses jogadores de ataque que ainda não tem esse espírito dentro do Operário, os que já estavam aqui, os que chegaram desse sistema, vamos dizer assim, menos combativo, mais de preenchimento de espaços, que é o que o Gersinho está querendo para ter mais qualidade. Eu gosto dessa questão de você ter mais qualidade no meio de campo, mas precisa compor isso. E acho que tem que melhorar um pouco a movimentação dos atletas na frente. Primeiro tempo me preocupou um pouco porque o Douglas Coutinho, que foi bem na partida, e o Lucas Batatinha, que também fez um jogo razoável, não são jogadores tanto de abrir o espaço para ir numa linha de fundo, para dar uma opção para os laterais. São jogadores que afunilam mais e chegam perto do Schumacher, que também é uma característica importante. Mas é uma questão de você tentar acertar essas situações. O que nós podemos apontar para encaminhar esse vídeo de ponto positivo, ponto negativo, Felipe? Acho que ponto positivo, o Operário usando bem os lados de campo. Gostei muito do Danilo pelo lado bem, né? esquerdo. O Sávio no segundo tempo subiu bem mais, só que ele peca um pouquinho mais num cruzamento, num passe. Ele não encaixou esse passe do Sávio, mas o Danilo eu acho muito polivalente, tanto para fazer cobertura quanto para fazer apoio. Então achei bem positivo individualmente esse jogador, né, o Danilo, e acho que vai ter que encontrar realmente essa aproximação dos jogadores, que é a questão de alguém ser mais parceiro na criação de jogadas e ao mesmo tempo alguém ser mais parceiro do Jardel, por exemplo, numa recomposição, quando você não tiver 2 volantes. Acho que o Operário vai precisar encontrar isso ainda
para ser mais efetivo. Faltou aquele passe, por exemplo, que deixa um atacante na cara do gol. O atacante que esteve mais perto no primeiro tempo de fazer o gol foi o Douglas Coutinho, mas que recebeu um lançamento do goleiro André Luiz. Já é uma jogada do Operário, característica. É uma jogada característica que não pode ser a sua melhor opção, a sua única opção de criar, né? De criar uma chance clara de gol. Ela é uma alternativa, mas para criar a chance clara você depende de meias, depende de jogadores nesse setor, e acho que ficou claro que ainda o Operário precisa evoluir nesse ponto. Lógico, o contexto ainda de cobrança é porque é início de temporada, falta entrosamento, falta um pouco de perna. O segundo tempo a gente sentiu isso. Então o Operário ainda vai evoluir nessa parte, por isso que o contexto de cobrança também precisa ser mensurado, que ainda é um momento que erros podem acontecer e vão acontecer. Acho que, na minha opinião, perpassa por isso que o Felipe falou, mas destaca a questão da qualidade técnica que alguns jogadores do Operário têm muito a mais na comparação com o elenco do ano passado, e pelo lado de se acertar é justamente tentar fazer com que esses atletas com melhor qualidade possam jogar juntos. Acho que faltam algumas peças hoje, por exemplo, nesse formato que a gente não gosta de ficar falando de jogadores do passado, mas esse formato que o Jairzinho quer colocar hoje, o Marcelo seria um jogador que acho que cairia muito bem. Não acho que é um jogador excepcional, mas na forma que o Jairzinho vem colocando hoje, é um jogador que conseguiria marcar bem e fazer essa transição ao lado do Jardel. Então, buscar um jogador talvez nessa característica, o Fábio pode ser, ainda não vimos muito esse jogador em campo. E só um detalhe, gostei do Regis, mas com um parênteses. Um jogador que tem bom chute de fora da área, que arrisca, que faz passes até de infiltrar pelos lados, mas que ainda é um pouco lento para esse meio de campo do Operário. Acho que é um jogador que precisa ter um pouco mais de mobilidade se quiser assumir essa camisa número 8. Falando rapidamente só sobre o Regis, achei que no final do primeiro tempo ele começou a destoar um pouco. Começou a errar um pouco de passe, saída de jogo. Ele estava bem, ele iniciou o jogo muito bem, participando ativamente, fazendo virada de jogo, muito bonita as viradas de jogo dele, com visão de jogo. Só que aí daí achei que no final do primeiro tempo, talvez também pela parte física, tenha caído, acabou sentindo e começou o passe a ficar mais lento, daí ele começou a ficar mais distraído, perdeu um pouco do foco, e até por isso acho que ele foi a primeira opção de saída para a entrada do Tomás Bastos. Acho que o jogo traz essa necessidade do Operário de estar atento às coisas que precisam ser melhoradas para um ano ser ainda mais produtivo do que do ano passado, mas traz coisas, acho que, interessantes para o técnico Jairzinho ver que escolheu alguns nomes de forma significativa para aumentar o poderio técnico dessa equipe do Fantasma. Você acompanha todos os detalhes da cobertura do Operário aqui no Net Sport Clube, tem os gols, tem os melhores momentos, tem entrevistas, tem todo o material que você precisa para ficar muito bem informado sobre o Fantasma. Até mais!